Isso aconteceu faz tempo, mas eu nunca conto essa história inteira. Não por medo, mas porque cada vez que falo sobre isso, algo estranho acontece. A última vez que mencionei, uma vela se acendeu sozinha na minha casa. Talvez seja coisa da minha cabeça, ou talvez não. Eu cresci numa vila pequena no interior onde a quaresma era levada a sério. Minha avó dizia que era tempo de respeito, de evitar certas coisas. Não anda sozinho de noite, não canta na estrada, não ri alto depois da meia-noite. Mas ninguém explicava por quê. E foi por isso que naquela noite eu saí. Era perto das 11. Eu gostava de caminhar antes de dormir. O ar era mais fresco. Só que naquela noite, o ar estava diferente. Aquele silêncio esquisito, como se a vila inteira estivesse segurando o fôlego. A estrada de terra ficava ainda mais escura durante a quaresma. Não sei explicar, mas parecia que as sombras se esticavam mais, que a escuridão ia além do normal. A lua estava escondida atrás das nuvens e os postes mal iluminavam a rua. Eu já estava acostumado com isso, então continuei andando. Quando passei em frente à Capela Velha, senti um cheiro estranho. Não era o cheiro da terra ou do mato. Era um cheiro doce e podre ao mesmo tempo. Açúcar queimado misturado com alguma coisa ruim. Parei. Olhei ao redor. Nada. Só a estrada vazia e a porta da capela fechada. Foi quando ouvi, baixo, vindo de dentro da capela, um canto. Não era canto de igreja, não era reza. Era um murmúrio ritmado, quase uma ladainha. Só que não parecia que vinha de uma só voz. Era como se muitas pessoas estivessem cantando juntas, mas abafadas, como se estivessem do outro lado de uma parede grossa. Fiquei parado. Meus pés não queriam se mexer e minha cabeça dizia para eu ir embora. Mas alguma coisa ali me puxava, como se esperasse que eu ficasse. O cheiro ficou mais forte. Era insuportável. A porta da capela rangeu. Abriu sozinha. Um palmo só. O suficiente para ver que lá dentro estava escuro, escuro demais. E o canto parou. Me afastei um passo. O silêncio ficou mais pesado. Nem os grilos cantavam. A porta estava aberta, mas ninguém saiu. Nenhuma vela acesa, nenhuma sombra se movendo. Meus olhos tentavam se acostumar com a escuridão lá dentro. Foi quando percebi. Aquele buraco negro dentro da capela não era só falta de luz. Era algo mais. Como se ali dentro não existisse nada. Nenhuma parede, nenhum chão. Só um vazio que me olhava de volta. Meu peito apertou. Me virei para ir embora, mas antes que desse o primeiro passo, ouvi o barulho de pés raspando contra o chão de dentro da capela. Lentamente, vindo na minha direção. Não corri, não conseguia, mas também não entrei. Fiquei ali, parado na estrada, ouvindo aqueles passos lentos. A porta abriu mais um pouco. Um vulto apareceu, alto, coberto por uma túnica preta, com um capuz que escondia o rosto. Fiquei esperando a pessoa falar alguma coisa, mas ela só ficou ali, imóvel. Então, outra figura apareceu atrás dela. E outra. E mais uma. Uma fila de sombras encapuzadas saindo da escuridão da capela. O cheiro ficou insuportável. Minha garganta fechou como se o ar ao redor tivesse ficado espesso. Os encapuzados começaram a andar. Em fila. Como uma procissão. E passaram por mim sem fazer som algum. Eu queria acreditar que era só uma encenação, alguma tradição antiga da vila que eu nunca tinha ouvido falar. Mas não era. O jeito como se moviam não era normal. Eles não andavam. Deslizavam. O chão de terra não levantava poeira sob os pés deles. Eles simplesmente passavam sem mexer nada ao redor. Tentei olhar dentro do capuz do primeiro. Nada. Nenhuma pele. Nenhum olho. Só um buraco escuro. E então, como se tivessem ensaiado, todos viraram a cabeça ao mesmo tempo na minha direção. O ar ficou mais pesado. E então, do nada, uma voz fraca, rouca, veio do meio deles. Ainda não. Minha visão escureceu por um segundo. As palavras pareciam ter sido ditas dentro da minha cabeça, e não no ar. O vulto da frente ergueu a mão. Um dedo ossudo apontado para mim. O cheiro ficou ainda pior.
e eu senti alguma coisa me puxando por dentro, como se estivesse sendo arrancado do próprio corpo. Mas do nada, alguém segurou meu ombro. A força sumiu na hora. Virei rápido e vi seu Pedro, o homem mais velho da vila. Ele segurava uma vela acesa e olhava para os vultos sem piscar. A chama tremia, mas não apagava. Ele não disse nada, só ficou ali. E então, como se o tempo voltasse ao normal, os vultos continuaram andando. A procissão seguiu pela estrada, virando na curva adiante. O cheiro desapareceu com eles. Seu Pedro me olhou, sério, como se já soubesse o que eu tinha visto. Nunca tinha acontecido com você, né? Minha boca estava seca, mas balancei a cabeça. Ele suspirou e olhou para a estrada onde os vultos sumiram. Quaresma, murmurou. E ficou em silêncio como se aquilo fosse explicação suficiente. Eu não queria perguntar, mas precisei. Quem são eles? Ele demorou para responder. E quando respondeu, sua voz saiu baixa. Os que esqueceram de rezar. Eu não entendi, mas não perguntei de novo. Seu Pedro olhou para a capela. A porta estava fechada, como se nunca tivesse aberto. A gente tem que ir, ele disse. Eles não gostam quando alguém olha. Me virei para a estrada. A vila estava ali, a poucos metros, mas parecia muito mais longe do que antes. Começamos a andar, e eu não olhei para trás. Mas depois de alguns metros, um barulho me fez parar. Atrás de nós, vindo da curva onde os vultos sumiram, o mesmo som de antes, passos arrastados. Só que agora, estavam voltando. Seu Pedro parou também, mas não virou. Ficou rígido, segurando a vela. O barulho continuou mais perto, e então aquele cheiro. Não tão forte quanto antes, mas o suficiente para me fazer engolir seco. Meu instinto gritava para correr, mas as palavras dele me seguraram. Não olha. A vela na mão dele tremia e a chama diminuiu. Eu queria fechar os olhos, fingir que nada estava acontecendo, mas o barulho agora estava bem atrás de nós. E pela primeira vez, o silêncio foi quebrado por algo pior. Uma respiração funda, baixa, como se algo estivesse tentando sentir nosso cheiro. Seu Pedro murmurou algo rápido, em latim ou em alguma língua que eu não entendi. E então, como se aquilo tivesse funcionado, os passos pararam. O cheiro desapareceu. O silêncio voltou. Ele soltou um longo suspiro e apagou a vela com os dedos. Só então virou para mim. Eles foram. Eu queria perguntar como ele sabia. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele estendeu a vela para mim. Se um dia voltarem para você, acende isso. Peguei sem pensar. E depois, perguntei. Ele hesitou. Então disse apenas, reza para que eles não tenham voltado por sua causa. A vila parecia diferente quando voltamos. Não porque algo tinha mudado, mas porque eu tinha mudado. Meu corpo estava ali, mas minha cabeça ainda estava na estrada. Ainda sentindo o cheiro ruim. Ainda ouvindo aqueles passos. Seu Pedro me acompanhou até em casa. Parou na porta e olhou para dentro antes de me deixar entrar. Como se estivesse checando alguma coisa. Tranca tudo, ele disse. E não fala sobre isso. Assenti e entrei. Quando fechei a porta, fiquei parado um tempo, tentando entender. O silêncio dentro da casa era diferente. Não era paz. Era uma espera. Passei aquela noite sem dormir. A vela de seu Pedro ficou no criado mudo, ao lado da cama. Pequena, com cera amarelada e um pavio curto. Ela parecia comum, mas não era. Eu sabia disso. Quando o sol começou a nascer, levantei e fui até a cozinha. Minha avó estava sentada à mesa, mexendo no terço. Olhou para mim e franziu a testa. Você viu, né? Não perguntei como ela sabia. Só me sentei, esperando ela continuar. Eles sempre passam, disse. Toda Quaresma. Sua voz não tinha medo, só cansaço. Mas não param para todo mundo. Queria perguntar por que pararam para mim. Mas no fundo eu sabia que não queria a resposta. Minha avó pegou um punhado de sal e jogou na soleira da porta. Depois fez um sinal da cruz e voltou para a mesa. Nunca fala com eles, disse. Nunca responde se chamarem.
Suas mãos apertaram o terço. E nunca aceita nada. Senti um frio estranho no estômago. A vela ainda estava no meu quarto. E se eu já tiver aceitado? Ela olhou para mim, os olhos mais sérios do que eu já tinha visto. Então reza para que não tenha sido um chamado. Os dias passaram, e eu tentei seguir como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou. Durante a quaresma, minha sombra parecia errada. Um pouco mais longa, um pouco mais escura. Às vezes à noite eu via vultos no canto do olho, mas quando olhava, nada estava ali. As velas da casa queimavam mais rápido do que o normal. Até os cachorros da vila, antes amigáveis, começaram a evitar chegar perto. Eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça. Mas então, na última sexta-feira antes da Páscoa, ouvi alguém chamar meu nome. Baixo, do lado de fora da casa. Minha avó estava dormindo. A casa estava escura. O chamado veio de novo. Vem cá. A voz era baixa, rouca, masculina. Mas tinha algo errado. Soava próxima e distante ao mesmo tempo. Eu segurei o terço que minha avó sempre deixava na mesa e fiquei parado. O silêncio tomou conta. Até que a voz veio de novo, dessa vez mais perto da janela. Eu sei que você está aí. Meu corpo gelou. Então veio a terceira vez. Mas agora, veio de dentro da casa. Não olhei, não me mexi. Só segurei o terço com mais força. O tempo passou devagar. A escuridão ao redor parecia mais densa. Então, do nada, algo caiu no chão com um barulho seco. Minha respiração travou. Aos poucos me virei para ver. Era a vela de seu Pedro. Estava no meio do chão, rolando devagar até parar de lado. Mas ela não tinha caído da mesa. Eu tinha certeza. Ela estava no meu quarto. E então, no mesmo instante em que olhei para ela, o pavio se acendeu sozinho. O fogo era baixo, mas tremia como se houvesse vento, mesmo com todas as janelas fechadas. Meu coração martelava no peito. A luz fraca da vela projetava sombras nas paredes, mas uma delas não era minha. Era alta, encurvada, com um capuz cobrindo o rosto. Eu não consegui respirar. A vela queimava rápido, a cera escorrendo como sangue pelo chão. A sombra começou a se mover, lentamente saindo da parede e ganhando forma. Um cheiro azedo tomou conta do quarto. A mesma mistura doce e podre daquela noite na estrada. E então, antes que eu conseguisse reagir, ela falou. Já faz tempo. As palavras não eram um simples som. Elas entraram na minha mente do mesmo jeito que aconteceu naquela noite. A sombra se aproximou. A vela queimava ainda mais rápido. Minha mão tremeu ao segurar o terço. Ainda não. A voz disse, igual da outra vez. Mas agora parecia satisfeita. Como se estivesse esperando a hora certa. Como se soubesse que eu já pertencia a ela. O cheiro ficou mais forte. Meus olhos ardiam. A vela estalou, como se fosse se apagar. Mas, de repente, uma batida forte na porta quebrou o silêncio, e tudo desapareceu. O cheiro sumiu. A sombra desapareceu. A vela ainda estava ali, mas agora apagada. O barulho na porta se repetiu. Corri até lá e abri. Seu Pedro estava parado, segurando outra vela ainda acesa. Apagou sozinha? Ele perguntou sem rodeios. Eu só consegui balançar a cabeça. Ele suspirou, olhou para dentro da casa e fez o sinal da cruz. Depois me entregou a vela nova. Você vai precisar dessa. Minha garganta estava seca. Eles vão voltar? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Depois disse simplesmente. Quaresma volta todo ano. E eles também. A partir daquela noite, nunca mais andei sozinho depois do anoitecer durante a quaresma. Nem olhei para as sombras que não deviam estar ali. A vela de seu Pedro ficou comigo por anos, até se queimar completamente. Mas antes disso acontecer, antes do último pedaço de cera derreter, ouvi meu nome de novo. Dessa vez, não era uma voz vinda da estrada ou da escuridão. Era um sussurro dentro da minha mente. E as palavras foram diferentes. Simples, definitivas. Agora já pode. Nunca contei essa história inteira para ninguém. Mas toda a quaresma,
quando o cheiro estranho aparece no ar, eu lembro. E quando vejo alguém andando sozinho à noite sem saber o que está prestes a encontrar, sinto uma vontade absurda de avisar. Mas nunca aviso, porque sei que não adianta. Sei que cedo ou tarde todo mundo vê, todo mundo ouve, todo mundo sente, e quando chega a hora certa não há vela que proteja, nem reza que impeça. Minha avó sempre dizia que na quaresma o mal anda solto, e que certas coisas não devem ser feitas nesse tempo. Criança não brinca à noite, não se atravessa rio depois do pôr do sol, e nem se desafia coisa que a gente não entende. Mas eu, moleque teimoso, achava que era só história para botar medo. Na quarta-feira de cinzas, a gente foi para a fazenda do meu tio. Era um lugar simples, rodeado por mato fechado, com um rio que passava ao fundo. No primeiro dia me proibiram de nadar ali, mas quando caiu a noite a ideia me pareceu mais divertida ainda. Peguei meu primo mais novo e fomos escondidos. A lua clareava a trilha, mas quando chegamos no rio, tudo parecia mais escuro. A água estava parada, como se segurasse o fôlego. Meu primo ficou na margem, mas eu entrei. A água estava fria, diferente dos outros dias, e o silêncio era estranho. Eu nadei até o meio do rio, mas então senti algo enroscando no meu tornozelo. Achei que era um galho. Tentei me soltar, mas aquilo apertou. Chamei meu primo, mas ele só me olhava, imóvel. Quando consegui me soltar, vi algo se mexendo na margem oposta. Uma figura magra, muito alta, parada entre as árvores. Não dava para ver o rosto, mas eu sabia que estava olhando para mim. Saí da água tropeçando e corri. Meu primo continuava sem reação, só me seguiu quando agarrei o braço dele. Quando voltamos, a casa estava escura. Todo mundo dormia. Deitei na rede da varanda, tentando esquecer. Meu primo ficou quieto, não falava nada. Só no dia seguinte ele me contou que viu a mesma coisa, mas que ela parecia se arrastar para dentro do rio quando corremos. Vovó soube que a gente desobedeceu e ficou furiosa. Mandou a gente rezar e espalhou sal na porta. Disse que aquilo não era brincadeira, que já tinham visto coisa parecida na região. Achei exagero, mas naquela noite o silêncio da casa era diferente. Nem os bichos faziam barulho. Um vento gelado passou pela janela e a rede começou a balançar sozinha. Ouvi um estalo vindo do terreiro. Levantei devagar e olhei pela fresta da porta. No escuro, vi pegadas úmidas no chão de terra batida, como se algo tivesse saído do rio e caminhado até ali. O cheiro era de água suja, podre. Pensei em chamar vovó, mas algo dentro de mim dizia para ficar quieto. Me escondi atrás da cortina e esperei. A coisa ficou ali, do lado de fora, sem entrar. Mas eu sabia que estava me esperando. Passei o resto da noite sem fechar os olhos. De manhã fui até o rio de novo. Queria provar para mim mesmo que não tinha visto nada. A água continuava parada, pesada. Na margem vi marcas no barranco, como se algo tivesse rastejado para dentro d'água. Ouvindo um estalo atrás de mim, virei rápido. Não havia nada, mas o vento trouxe um cheiro ruim, o mesmo da noite anterior. Corri de volta para casa sem olhar para trás. Vovó já esperava com um ramo de arruda na mão. Me benzeu sem dizer uma palavra. Só depois murmurou que algumas coisas não querem ser vistas. Na terceira noite, acordei com um barulho perto da janela. O vento não soprava, mas a cortina mexia devagar, como se algo do lado de fora estivesse tocando nela. Me levantei devagar e espreitei pelo vidro. O terreiro estava vazio, mas o cheiro de água parada encheu o quarto. Meu primo me chamou baixinho da cama dele. Ele também sentiu. Ficamos ali, ouvindo. O barulho continuava, mas ninguém teve coragem de abrir a porta. O galo cantou 3 vezes antes do sol nascer. Foi só aí que o barulho parou. Quando saímos da casa, vovó já estava no terreiro, olhando para o rio. Ela pegou um pouco da terra molhada e disse que aquilo não ia embora fácil. Que a gente trouxe algo de lá e agora tinha que se livrar. Chamou um homem velho, conhecido por saber lidar com essas coisas. Ele chegou com um copo d'água e um ramo de arruda e nos fez ajoelhar. O velho rezou baixo enquanto passava a arruda sobre nossas cabeças. Quando terminou, jogou a água no chão e a terra começou a borbulhar.
Ele disse que algo foi chamado quando entramos no rio, e que aquilo queria levar um de nós. Mas não ia conseguir se a gente respeitasse as regras da quaresma. Mandou vovó fazer um círculo de sal em volta da casa e não deixar ninguém sair à noite. Mas eu sabia que aquilo não ia desistir tão fácil. Na noite seguinte, ficamos trancados dentro de casa. Vovó colocou um copo d'água atrás da porta e acendeu uma vela para Nossa Senhora. O velho tinha dito que aquilo não atravessava sal, mas eu não conseguia me acalmar. Perto da meia-noite, o cheiro de rio podre voltou. O silêncio pesou no ar, como se tudo ao redor tivesse parado. Meu primo puxou o cobertor até a cabeça, mas eu fiquei olhando para a porta. A vela tremulou, como se alguém tivesse soprado. Então, o copo d'água rachou sozinho. Vovó se levantou e começou a rezar alto, mandando aquilo embora. A madeira da porta estalou como se algo arranhasse do lado de fora. Vovó jogou mais sal no chão e o barulho parou de repente. Mas, por um instante, vi uma sombra enorme projetada na parede. A coisa estava lá, do outro lado, esperando. Só que não podia entrar. Meu coração batia forte, mas vovó mandou a gente rezar sem medo. O resto da noite passou devagar. O cheiro só foi embora quando o primeiro raio de sol apareceu, mas eu sabia que aquilo não tinha desistido. No dia seguinte, o velho voltou. Disse que precisávamos ir até o rio para desfazer o que foi feito. Vovó não queria deixar, mas ele garantiu que era a única forma de acabar com aquilo. Com um terço na mão, seguimos até a beira d'água. O velho desenhou uma cruz na terra e começou a rezar. O ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse por perto. A água começou a se mexer, formando pequenos redemoinhos. Então bolhas subiram à superfície, como se algo respirasse lá embaixo. O velho pegou um punhado de sal grosso e jogou no rio. A água borbulhou com mais força, e por um instante, jurei ver uma mão pálida tentando sair. Ele mandou a gente não olhar e continuar rezando. Vovó segurou meu braço com força e meu primo chorava baixinho. O cheiro podre ficou mais forte e depois sumiu de repente. Quando olhei de novo, a água estava calma. O velho suspirou e disse que aquilo não voltaria mais, mas avisou que nunca mais deveríamos entrar ali durante a quaresma. Voltamos para casa em silêncio. Tudo parecia normal de novo, mas o medo não saía do meu peito. Vovó queimou a ruda e espalhou cinzas pela entrada, dizendo que era para garantir. Naquela noite, dormi sem ouvir barulho algum. Mas antes de fechar os olhos, tive certeza de que algo ainda me observava da mata. Não vi nada, mas sabia que, mesmo que estivesse longe, aquilo nunca esqueceria meu nome. Os dias passaram e ninguém mais falou do assunto. Meu primo evitava o rio e até minha avó parecia mais quieta. O velho foi embora, dizendo que tinha cumprido sua parte. Mas uma coisa me incomodava. Sempre que eu passava perto do rio, sentia um arrepio estranho, como se algo estivesse ali, só esperando uma brecha. Nunca mais entrei naquela água. Nunca mais quebrei uma regra da quaresma. Mas toda vez que chega essa época, eu lembro do que vi e sei que nem tudo que mora no rio é só bicho. Muita gente diz que essas histórias são invenção, que a quaresma é só um tempo de oração e sacrifício. Mas eu sei que tem coisas que a gente não pode desafiar. O velho tinha razão. Quando alguém abre uma porta, nem sempre consegue fechar de novo. E eu quase fui a prova disso. Por isso, se te falarem para respeitar esse tempo, respeite. Porque o que vem de lá não esquece quem chamou. Até hoje, evito rios durante a quaresma. Prefiro não saber se aquilo ainda está por lá, esperando outro teimoso como eu. Minha avó dizia que certas coisas não precisam ser vistas para existirem. E que só quem sente na pele aprende a lição. Eu aprendi. E se você for esperto, vai aprender também. Antes que algo resolva te ensinar do jeito mais difícil. A Semana Santa sempre foi um período de respeito e silêncio na nossa família. Desde criança aprendi que não se brincava nesses dias, principalmente na Sexta-feira Santa. Meus avós sempre contavam histórias de gente que desrespeitava o período e acabava vendo ou ouvindo o que não devia. Eu nunca tinha levado isso muito a sério, até o ano em que minha tia faleceu.
A fazenda onde ela morava ficava isolada, longe da cidade. Era o tipo de lugar que de dia parecia pacato, mas à noite ganhava outra face. Depois que ela partiu, ninguém quis ficar com a casa. Meu pai decidiu que passaríamos a Semana Santa lá para colocar as coisas em ordem. Ele achava um absurdo a casa ficar abandonada. Eu já não gostava muito da ideia, mas não discuti. Quando chegamos, tudo estava como ela tinha deixado. A poeira cobria os móveis e um cheiro de madeira velha pairava no ar. A casa ficava perto de uma antiga capela, daquelas pequenas e esquecidas, onde minha tia costumava acender velas e rezar. Eu nunca gostei daquele lugar, mas meu pai insistiu que fôssemos até lá na Sexta-feira Santa para rezar por ela. A capela era simples, de madeira escura e teto baixo. Por dentro tinha apenas um altar pequeno com uma imagem antiga de Cristo. Havia bancos gastos e velas espalhadas pelo chão. Estava tudo coberto de poeira, como se ninguém fosse ali há muito tempo. Mas o que mais me incomodou foi o cheiro. Não era apenas o cheiro de coisa velha. Era algo que grudava no nariz, um odor de vela queimada misturado com ferro. Minha mãe estranhou também, mas não falou nada. Meu pai, como sempre, disse que era impressão minha. Ele acendeu algumas velas no altar e começou a rezar. Minha irmã ficou perto da porta, olhando para fora como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Eu tentei acompanhar a oração, mas tinha algo naquela capela que me deixava inquieto. Foi então que percebi as velas. Mesmo sem vento, as chamas tremiam, oscilando de um jeito estranho. Era como se algo passasse por elas, mesmo com todas as janelas fechadas. Quando olhei para meu pai para perguntar se ele tinha notado, vi que ele estava sério, olhando fixamente para o altar. Minha mãe segurou meu braço e sussurrou: "Vamos sair daqui." Antes que pudéssemos sair, a porta da capela bateu sozinha. Não foi o vento, pois o ar estava parado. Foi como se alguém tivesse fechado por dentro. Meu pai correu até lá e tentou abrir, mas a madeira não cedia. Minha mãe começou a rezar baixo, enquanto minha irmã segurava firme a minha mão. Eu tentei acalmar minha respiração, mas algo me dizia que não estávamos sozinhos ali. Foi quando ouvimos um barulho seco, como madeira rangendo, vindo do altar. Meu pai se virou devagar, e eu fiz o mesmo. A imagem de Cristo que antes estava imóvel agora inclinava a cabeça para o lado, como se estivesse nos observando. Não foi uma ilusão, não foi um reflexo. Ela realmente havia se movido. Minha mãe cobriu a boca com as mãos, e meu pai ficou parado, sem saber o que fazer. Eu não conseguia tirar os olhos da imagem. Os detalhes da madeira estavam diferentes, como se os traços do rosto tivessem se tornado mais fundos. As velas ao redor começaram a se apagar, uma por uma, como se uma mão invisível estivesse soprando cada chama. O silêncio dentro da capela ficou tão intenso que até o som da nossa respiração parecia errado. Meu pai insistiu para que ficássemos calmos, mas a porta continuava fechada, e eu sentia um peso estranho no ar. Meu coração batia forte, e minha mãe apertava um pequeno terço que sempre carregava. Foi então que ouvimos um barulho diferente. Um arrastar de pés, vindo de trás do altar. Algo estava lá. Meu pai tentou se convencer de que era um animal, mas nós sabíamos que não era. A madeira do altar começou a ranger de novo, dessa vez como se alguém estivesse empurrando por dentro. Minha irmã puxou minha camisa e apontou para o chão. Foi só então que percebi. Aos pés da imagem, o chão estava ficando escuro. Algo estava pingando da madeira, vermelho, viscoso. Um cheiro metálico tomou conta do lugar. Sangue. O altar estava sangrando. Minha mãe começou a rezar em voz alta. Meu pai deu um passo à frente como se quisesse tocar o altar, mas eu agarrei o braço dele. Algo dentro de mim gritava para ele não fazer isso. O sangue continuava a escorrer, formando pequenas poças que se espalhavam pelos azulejos sujos. Foi então que veio a primeira batida. Forte, seca, vinda do lado de fora. Não era vento, não era um animal. Era como se alguém estivesse batendo com força na porta da capela. Meu pai virou rapidamente e tentou abrir de novo, mas nada. A porta não se mexia.
Outra batida, dessa vez mais forte. Minha irmã começou a chorar e minha mãe apertou mais o terço, rezando cada vez mais alto. O cheiro de sangue se misturava com o cheiro de vela apagada. Meu pai olhou para mim e, pela primeira vez na vida, vi medo nos olhos dele. As batidas continuaram. Agora não eram apenas na porta, mas nas paredes também, como se algo ou alguém estivesse cercando a capela. Meu pai segurou minha irmã no colo e minha mãe puxou meu braço. "Temos que sair daqui", ela disse, mas não havia para onde ir. De repente o barulho parou. Tudo ficou em silêncio de novo, mas não era um silêncio normal. Era um vazio absoluto, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Minha mãe parou de rezar e olhou ao redor, como se estivesse esperando alguma coisa. Meu pai ainda tentava abrir a porta. Então ouvimos, vindo de dentro da capela, um som baixo, arranhado, de algo se movendo devagar pelo chão. Olhei para o altar. A imagem de Cristo agora estava com os olhos abertos. Olhos negros, fundos, que não estavam ali antes. Meus pés pareciam grudados no chão. A imagem nos olhava. Não era madeira esculpida, não era ilusão. Os olhos tinham profundidade, refletiam a pouca luz das velas que restavam acesas. Minha mãe chorava baixinho, apertando o terço até os nós dos dedos ficarem brancos. Meu pai deu um passo para trás. "Isso não é possível", ele murmurou. Minha irmã escondeu o rosto no peito dele, tremendo. O cheiro de sangue ainda estava forte, misturado com o cheiro de vela apagada e algo que não conseguia identificar. Algo úmido, podre. As batidas na porta voltaram, agora ritmadas. Como um tambor fraco, alguém marcando uma cadência. E então veio o som mais terrível de todos. Uma voz, rouca, seca, vinda do altar. Não era um idioma que reconheci. Era como um sussurro arranhado, uma prece invertida, dita devagar. Meu corpo inteiro gelou. Meu pai puxou a maçaneta com toda a força, mas a porta não cedia. Ele gritou chamando por ajuda, mas o som parecia não sair da capela. Era como se estivéssemos presos dentro de um espaço isolado do resto do mundo. O sussurro continuava, cada vez mais rápido. Vinha do altar ou de trás dele. Não sei. Só sei que as velas restantes se apagaram de uma vez, mergulhando a capela na escuridão. Minha irmã gritou e minha mãe começou a rezar de novo, agora quase gritando. O som arranhado se transformou em risadas, curtas, secas, ecoando entre as paredes de madeira. Meus olhos se acostumaram um pouco à escuridão, e então vi. Atrás do altar, uma sombra se movia. Não tinha forma definida, mas era maior que qualquer homem. Não caminhava, deslizava, como se flutuasse, mas ainda assim deixasse um rastro úmido no chão. Minha respiração ficou presa na garganta. A coisa parou ao lado do altar, imóvel, mas eu sabia que nos via. A imagem de Cristo ainda estava lá, de olhos abertos, mas agora havia algo diferente. A boca, antes fechada, estava entreaberta. Uma rachadura fina corria do canto até o queixo de madeira. As risadas sumiram. O silêncio voltou, mas um novo som surgiu. Algo gotejava. O sangue que escorria do altar estava caindo em algo abaixo dele. Minha mãe nos puxou para trás. Meu pai largou a porta e nos protegeu com o corpo. A sombra se moveu, lenta, mas decidida. A madeira do altar rangeu, e então ouvimos um estalo. A imagem, sem aviso, tombou para a frente, caindo pesadamente no chão. A cabeça de madeira quebrou, rachando ao meio, e do espaço dentro dela, algo se mexeu. Minha mãe gritou. Meu pai nos empurrou para trás, mas ninguém conseguia sair. O que quer que estivesse dentro da cabeça da imagem começou a rastejar para fora. Pequeno, retorcido, com dedos finos como galhos secos. O sangue que pingava escorria por seu corpo como se tivesse nascido dali, como se aquele líquido fosse sua origem. Minha irmã chorava sem parar. Meu pai tentava nos manter juntos, mas eu via que até ele tremia. A coisa continuava se movendo, arrastando-se pelo chão da capela. O cheiro ficou insuportável.
um cheiro de carne queimada e ferro. Foi então que a porta se abriu, sem aviso, sem estrondo. Apenas se abriu devagar, rangendo. O ar frio da noite entrou e o luar iluminou a capela. A coisa parou. A sombra ao lado do altar pareceu se encolher. Meu pai não pensou duas vezes. Segurou minha mãe, pegou minha irmã nos braços e correu para fora. Eu fui atrás, mas, antes de sair, olhei para trás. O altar estava vazio. A sombra não estava mais lá. Mas no chão, onde antes a imagem de Cristo havia caído, havia algo que me fez congelar. Pegadas. Não as nossas. Eram menores, finas, afundadas no sangue seco. O som voltou. O sussurro, vindo de algum lugar dentro da capela. Mas agora era diferente. Não era raiva, nem riso. Era algo pior. Uma prece. Uma oração na língua desconhecida, dita devagar, como se zombasse das rezas da minha mãe. Corri para fora. Meu pai já nos esperava perto do carro com a porta aberta. Entramos sem olhar para trás. Ele ligou o motor e saiu dali o mais rápido que pôde. A capela ficou para trás, encolhendo-se na escuridão. Mas dentro de mim, algo me dizia que aquilo não tinha acabado. Chegamos à fazenda sem falar nada. Minha mãe acendeu todas as luzes e pegou um pote de sal, espalhando pela entrada. Meu pai pegou a Bíblia da minha tia e deixou aberta na mesa. Minha irmã se encolheu na cama, sem conseguir dormir. Eu tentei esquecer. Tentei dizer a mim mesmo que era cansaço, que tudo aquilo não passava de imaginação. Mas então vi minha mãe parada na porta do quarto, pálida. Ela apontou para os meus pés, sem conseguir falar. Olhei para baixo. Minhas meias estavam sujas, mas não de terra, nem de poeira. Eram pegadas de sangue. Minha garganta secou. Minhas mãos suavam frio. Eu não tinha pisado em sangue. Pelo menos, não que eu me lembrasse. Mas ali estavam as marcas, úmidas, manchando minhas meias brancas. Minha mãe fechou os olhos e começou a rezar de novo. Meu pai pegou um pano e mandou que eu tirasse as meias. Ele as jogou direto no fogo do fogão a lenha. O cheiro de tecido queimado se espalhou pela cozinha, mas parecia que o odor do sangue ainda estava lá, preso no ar. A noite foi longa. Ninguém dormiu. Ouvíamos os sons da fazenda, o vento balançando as árvores, os bois se movendo no curral. Mas havia algo mais. Um ruído baixo, distante, como um murmúrio carregado pelo vento. O dia amanheceu cinzento. Minha mãe foi até a igreja do povoado buscar o padre. Não contamos tudo, mas pedimos que benzesse a casa. Ele chegou antes do meio-dia, carregando um frasco de água benta e um crucifixo de madeira. Enquanto ele rezava e aspergia a água pelos cômodos, percebi algo estranho. O murmúrio da noite passada havia sumido. Mas por algum motivo a fazenda parecia mais pesada, como se estivéssemos sendo observados de um canto invisível. O padre chegou à porta da cozinha e parou. Franziu a testa e olhou para o chão. Meus pais notaram e perguntaram o que havia de errado. Ele não respondeu de imediato. Apenas se ajoelhou e tocou a madeira com a ponta dos dedos. "Quem entrou aqui depois da missa?" perguntou. Meu pai olhou para mim. Minha mãe arregalou os olhos. Ninguém tinha contado ao padre o que aconteceu na capela. O padre não esperou resposta. Pegou mais água benta e começou a rezar mais alto, com mais pressa. Sua voz tremia. Minha mãe segurou minha irmã, que olhava fixamente para um canto da cozinha, sem piscar. Quando meu pai chamou, ela não respondeu. Apenas apontou. No rodapé da parede, bem na quina escura perto do fogão, havia um risco fino, escuro, que antes não estava lá. O padre percebeu e parou de rezar por um instante. Se aproximou devagar, tocou o risco com a ponta dos dedos. "Está queimado", murmurou, como se algo tivesse encostado aqui. Algo quente. Meu pai não quis saber de explicações. Pegou um martelo, um prego e um crucifixo e prendeu na parede, bem sobre a marca. As horas passaram lentas. O padre ficou até o fim da tarde, mas quando o sol começou a descer, ele olhou para nós com um aviso sério. "Se ouvirem qualquer coisa esta noite, não respondam." Minha mãe perguntou o que queria dizer.
Mas ele apenas pediu que rezássemos e mantivéssemos a casa fechada. Meu pai, teimoso, disse que não tinha medo e que ficaria acordado. A noite caiu e ficamos juntos na sala, como se ninguém quisesse estar sozinho. O lampião balançava levemente com o vento que entrava pelas frestas da porta. O rádio ficou ligado, mas chiava de vez em quando. Minha irmã dormiu no colo da minha mãe. Foi perto da meia-noite que ouvimos. 3 batidas na porta. Meu pai fez menção de se levantar, mas minha mãe segurou seu braço com força. Não abra. Olhamos uns para os outros esperando. Nenhum de nós falou. A casa ficou em silêncio. Apenas o vento soprava lá fora. Então, mais 3 batidas. Mais fortes desta vez. Minha pele arrepiou. Meus olhos foram direto para a quina queimada na cozinha. O crucifixo ainda estava lá, mas a sensação de que algo estava do lado de fora era inegável. O rádio chiou. A lâmpada do lampião piscou. E então veio a voz. Não era uma voz humana. Era rouca, cortada, como se viesse de longe, mas ao mesmo tempo estivesse do outro lado da porta. Dizia algo que não entendíamos, palavras emboladas, rápidas. Minha mãe começou a rezar, mas a voz a imitou. Não com devoção, com escárnio. Era como se repetisse suas palavras de forma errada, distorcida, como se estivesse zombando da oração. Meu pai se levantou de uma vez, pegou o terço do bolso e apertou na mão. A voz parou. O rádio chiou mais forte e desligou. O lampião apagou. Ficamos no escuro. E a terceira sequência de batidas veio. Dessa vez a porta rangeu, como se alguma coisa passasse os dedos por ela, arranhando a madeira. Minha irmã acordou assustada e começou a chorar. O barulho cessou. O silêncio tomou conta da casa por longos segundos. Então ouvimos, não na porta, não na janela, mas dentro da casa, um estalo no chão, perto da cozinha. Como passos cuidadosos, como se algo tivesse acabado de entrar sem abrir porta nenhuma. Meu pai pegou a vela ao lado e acendeu com as mãos trêmulas. A luz iluminou a sala. E no chão, ao lado da quina queimada, havia pegadas. Eram pequenas, fundas, como as da capela. Minha mãe segurou minha irmã, chorando baixinho. Meu pai pegou um facão, mas eu sabia que aquilo não era algo que se cortava. O rádio ligou sozinho. Chiou. E então, por um instante, captou algo. Uma prece. A mesma que ouvimos na capela. Meu pai segurou o facão com mais força. Eu não conseguia mexer um músculo. Foi quando o cheiro voltou. O cheiro de sangue e carne queimada. Só que agora não vinha de fora. Vinha de dentro da casa. A vela tremulou. A chama subiu e quase apagou. E naquele instante, vimos. Na quina escura da cozinha, onde a parede estava marcada pelo fogo, algo começou a se formar. Era uma sombra, uma silhueta pequena, curvada, com braços finos demais. Ela não se movia, mas estava lá. Minha mãe fechou os olhos e rezou mais alto. Meu pai se colocou na frente dela, mas a coisa não avançou. A vela apagou sozinha. Ficamos no breu absoluto. E então ouvimos a respiração. Não era a nossa. O ar ficou pesado. Eu sentia algo perto de mim, mas não conseguia ver. Minha irmã soluçou baixinho. Foi quando meu pai fez algo que ninguém esperava. Ele jogou o terço com força no canto escuro. O som que veio depois não era humano. Foi um grito, agudo e seco. A madeira da casa estalou. As pegadas sumiram. E então, tudo parou. Minha mãe acendeu outra vela. O canto estava vazio. A marca queimada tinha desaparecido. Naquela noite ninguém dormiu. Quando o dia clareou, o padre voltou. Entrou na casa, rezou mais uma vez e ouviu nosso relato em silêncio. Então, antes de sair, olhou para o chão e disse: "Isso veio de outro lugar. Não pertence a vocês, mas vocês cruzaram o caminho disso. Ele deixou uma cruz em nossa porta e nos mandou evitar a capela. Meu pai queimou tudo o que restava daquela noite, mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples assim. Nunca mais voltamos à capela. Mas às vezes, em noites de vento forte,
O rádio chia sozinho. E por um instante, uma voz baixa murmura algo incompreensível. Uma prece na língua errada. Como uma lembrança. Como um aviso. Não sou de falar muito sobre isso. Quem cresceu no interior sabe que certas coisas é melhor deixar quieto, principalmente nessa época do ano. Mas o que eu vi naquela estrada nunca me saiu da cabeça. Eu e 2 amigos, Rafael e Luiz, voltávamos de uma viagem no fim da noite. Era tempo de quaresma e quem é criado em cidade pequena já ouviu que não se brinca nessa época. Só que a gente era jovem e teimoso. Pegamos um atalho, uma estrada de chão que cortava um trecho grande, encurtando o caminho até a cidade. Sabíamos que aquele lugar tinha fama. Sempre tinha um parente ou conhecido que contava algo estranho. Gente que ouvia passos acompanhando o carro, que via luzes no mato ou sentia o ar pesar de repente. O Rafael, que dirigia, riu quando falamos disso. O povo acredita em cada coisa. O Luiz, que era mais quieto, só olhou para ele e disse: melhor respeitar. O caminho era esquisito, não era só escuro, mas um escuro que parecia mais denso do que deveria ser. O tempo estava abafado, sem vento, sem grilo, sem nada. O silêncio era absoluto. De vez em quando, uma árvore balançava do nada, como se alguém tivesse passado correndo por ela. Rafael comentou: estrada assombrada, nada. É só mato. Luiz não respondeu. O silêncio no carro era pesado. Eu sentia um incômodo, uma vontade de dizer para voltarmos, mas deixei para lá. O rádio começou a chiar de repente. A música foi sumindo até virar só estática. Rafael mexeu nos botões tentando mudar de estação. Deve ser o sinal, ele disse, mas a estrada não era tão longe da cidade para ter problema de sinal. O chiado aumentou e no meio dele, ouvimos. Era um barulho baixo, difícil de notar, mas estava ali. Um choro. Luiz virou o rosto para mim devagar, os olhos arregalados. Rafael xingou batendo no rádio. Isso é interferência. Mas ninguém respondeu. O choro continuava, baixo e arrastado como se viesse de longe. Desliga isso, eu falei. Rafael girou o botão e o rádio se calou. Só que o choro não parou. Agora ele não vinha do rádio. Ele vinha de fora. O carro seguia pela estrada e o som nos acompanhava. Baixo, sentido, às vezes distante, às vezes perto demais. Rafael apertou o volante. Isso é coisa da nossa cabeça. Mas sua voz estava mais baixa do que antes. Luiz mexeu no celular, tentando ligar a lanterna, mas a tela piscou e apagou sozinha. Bateria cheia, ele murmurou. Eu não queria falar nada, mas comecei a sentir algo estranho no ar. O choro agora parecia vir de vários pontos ao redor do carro. Rafael dirigia mais rápido. Se isso for pegadinha de alguém, vou dar a volta e... Ele parou de falar no meio da frase. Seu rosto ficou rígido. Não olha para o retrovisor. Luiz segurou a respiração. O quê? Só não olha. Meu peito apertou, mas meus olhos foram sozinhos até o espelho. E eu vi. Na beira da estrada, iluminada por um canto do farol, estava uma mulher. Ela usava uma roupa longa, suja, parecia antiga. Estava descalça. O cabelo escuro desgrenhado cobria parte das costas. Ela tremia, como se tentasse conter um choro. Eu quis desviar o olhar, mas alguma coisa me impediu. Tem alguém ali, sussurrei. Rafael acelerou. Não olha para ela. Mas já era tarde. A mulher começou a virar. Não foi rápido. A cabeça dela virou devagar, num movimento errado, como se algo a puxasse aos poucos. O rosto apareceu e meu sangue gelou. Os olhos eram fundos, escuros demais. A boca estava aberta, mas nenhum som saía. Parecia que gritava sem voz. Meu corpo travou. Não lembro se Rafael gritou, mas o carro disparou pela estrada. O choro que antes vinha do mato agora aparecia ao nosso redor, perto demais. Luiz segurava o painel com força. Rafael pisou fundo no acelerador.
O carro sacudia na estrada de chão e o barulho de algo arranhando a lataria soava alto. Algo nos acompanhava. Rafael tremia. Isso não está acontecendo. Mas estava. Eu sentia. Era real. O carro começou a perder força. O motor falhou uma vez, depois outra. Rafael girava a chave, mas o motor tossia e nada. O choro parou. O silêncio que veio foi pior. Então ouvimos. Baixo, rouco, muito perto. Meu filho. Cadê meu filho? A voz de uma mulher dentro do carro. O coração batia forte no meu peito. Luiz não se mexia. Rafael apertava o volante como se aquilo pudesse protegê-lo. Algo arranhou a porta, devagar, passando as unhas na lataria. Rafael tentou ligar o carro de novo, mas o motor tossiu e morreu. O arranhão continuou, agora do outro lado. Algo nos rodeava. Eu não queria olhar. Mas meus olhos foram para o retrovisor. Lá, na escuridão atrás do carro, algo se mexia. A mulher não estava mais parada. Ela vinha na nossa direção, lenta, tremendo. Rafael tentava ligar o carro, murmurando palavras sem sentido. Luiz parecia paralisado. Eu sentia o ar mais pesado, o corpo dormente. Ela chegou mais perto. Os pés sujos, a roupa rasgada, a cabeça inclinada de um jeito estranho. Meu filho... O sussurro ecoava dentro do carro. Rafael virou a chave mais uma vez. E dessa vez, o motor pegou. O carro engasgou e voltou à vida. Sem pensar, ele acelerou. A estrada parecia não acabar. Nenhum de nós falava. Só o barulho do motor e da respiração rápida preenchia o carro. A cidade apareceu à frente, e quando entramos na primeira rua iluminada, o choro sumiu. Rafael estacionou sem dizer nada. Ficamos ali, sem coragem de sair. Depois de um tempo, Luiz finalmente falou. A gente nunca devia ter pegado aquele caminho. Rafael passou as mãos no rosto e respirou fundo. Isso foi real? Mas ninguém respondeu. A resposta estava no silêncio. Desde aquele dia, nunca mais passamos por aquela estrada e evitamos falar sobre aquilo. Mas às vezes, nas madrugadas de Quaresma, quando o vento sopra estranho, ainda escuto aquela voz na minha cabeça. Meu filho. Cadê meu filho? Os dias passaram, mas o medo não. O que vimos naquela estrada ficou marcado. Rafael não falava mais sobre isso. Luiz parecia mais calado do que o normal. Eu tentava seguir minha vida, mas a lembrança daquela mulher voltava toda a noite. Uma semana depois, minha avó percebeu que eu estava diferente. Você anda estranho, menino, ela disse. Contei o que aconteceu esperando que ela risse ou dissesse que era coisa da nossa cabeça. Mas não riu. Ficou séria. Vocês mexeram com coisa errada. Na Quaresma, as almas penadas andam mais soltas. Engoli seco. Minha avó era uma mulher de fé, mas nunca a tinha visto tão preocupada. Reze e peça proteção. E pelo amor de Deus, não volte por aquele caminho. Assenti, mas um pensamento me atormentava. Aquela mulher, ela parecia sofrer. Estaria realmente presa ali, perdida? E se não fosse uma alma penada? E se fosse algo pior, algo que imitava um lamento para atrair quem tivesse piedade? Tentei afastar esses pensamentos, mas aquela noite foi longa. Os pesadelos começaram. Não lembro direito o que acontecia, mas sempre acordava suando com um peso estranho no peito. Luiz me mandou mensagem alguns dias depois. Rafael tá mal. Liguei para ele. Sua voz estava fraca. Eu tô com febre faz dias. Sonhei com ela. O estômago revirou. Não foi só ele. Luiz também sonhou. E eu preferia não lembrar dos meus sonhos. Havia algo nela que ainda nos segurava. Fomos ver Rafael. Estava abatido, olheiras fundas, como se não dormisse há dias. Ele contou com a voz baixa. Ela estava no canto do quarto, me olhando. Luiz tremeu. Isso precisa parar. Mas como? Eu não conhecia ninguém que pudesse nos ajudar. Então minha avó sugeriu. Vão até a igreja. Conversem com o padre. A ideia parecia absurda, mas já não sabíamos o que fazer. O padre nos ouviu sem interromper. Quando terminamos, fez o sinal da cruz. Essa alma precisa de descanso, mas nem sempre o que aparece é o que parece ser.
Luiz ficou pálido. O que quer dizer? O padre nos encarou com seriedade. Nem todas as almas que vagam na quaresma querem ajuda. Algumas querem companhia. O coração apertou. O padre nos orientou a rezar, a pedir proteção e, acima de tudo, não voltar àquele lugar. Mas Rafael não parecia convencido. E se ela precisar de ajuda? O padre suspirou. Se fosse uma alma em busca de paz, teria se mostrado de outra forma. Ninguém respondeu, mas a dúvida ficou. Voltamos para casa em silêncio. Cada um seguiu seu caminho, mas a marca daquela noite nunca sumiu. Rafael melhorou, mas nunca mais foi o mesmo. Luiz se afastou, e eu ainda evito estradas de terra à noite. Mas toda vez que a quaresma chega, lembro daquela mulher na beira da estrada, do rosto sem expressão, do choro que não vinha da boca dela. Os anos passaram, mas uma coisa me incomoda. De vez em quando, escuto histórias. Gente que passou por aquele caminho e viu uma mulher na estrada, sempre do mesmo jeito, sempre chorando. Mas tem algo pior. Uma vez, um rapaz que trabalhava comigo contou que seu tio pegou aquele atalho e viu a mulher. Mas diferente de nós, ele parou para ajudar. Nunca mais voltou. Dizem que na quaresma certas almas aparecem para lembrar dos pecados que não foram pagos. Outras, para enganar. Mas algumas querem mais do que isso. Querem levar alguém com elas. Nunca mais voltei naquela estrada. Mas sei que, se passasse por lá, a encontraria do mesmo jeito. Parada, chorando e esperando alguém que tenha coragem de parar. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal Pesadelos Reais e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.